Geraldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais esse encontro, mais essa reunião que realizamos já há bastante tempo. É uma reunião essa que é muito prazerosa, é muito gratificante. Como toda reunião de estudo, ela é sempre muito gratificante. Essa busca pelo conhecimento só nos engrandece, só nos fazem bem. Nós precisamos ter essa certeza. Aquilo que Jesus falou para nós, que tem no nosso Evangelho, que a espiritualidade nos traz, essa frase famosa dele, que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria, e só vamos conhecer essa verdade nos aprofundando nesses ensinamentos. É muito trabalhoso, requer muito tempo de todos nós, mas é o caminho. Não dedicação, tem, né, Célia? Outro jeito. Não tem outro jeito. Não o tem. estudo está em contato, né, com essa doutrina, né, Célia? Como você falou, é prazeroso, porque ela vai cada dia mais nos trazendo essa possibilidade do entendimento da vida como um todo. Porque nós sofremos, muitas das vezes, né, por desconhecermos as leis divinas. Todo esse planejamento da espiritualidade maior. Porque nós fazemos parte, né, Célia? Somos um grãozinho de areia em meio a todo esse universo. Nós não estamos deslocados, não estamos sozinhos. Nós estamos presos nesse mar que é regido pelo nosso Pai. Quando eu digo que o caminho é esse, que não tem outro caminho, é porque quando a gente se dedica a estudar a doutrina, por mais que a gente... É preciso também deixar bem claro que por mais que nos debrucemos sobre essa doutrina, nós vamos entender que muito mais temos que absorver dela. Mas estudando, a gente começa a contestar muita coisa. A busca por esse conhecimento, né? Porque se eu ouço uma coisa e que aquilo não está em conformidade com o que eu estudei, com o que eu busquei em Kardec, em Emmanuel, em Chico, em fontes confiáveis, se não está de conformidade, eu vou começar a questionar. Então, nós não vamos acreditar em qualquer coisa. Está lá no Evangelho os falsos profetas. E a gente tem esses ensinamentos muito bem ratificados, né, no livro dos médiuns. Livro dos médiuns. Que é uma leitura, um estudo fundamental para quem se diz espírita e médiuns, né, Célia? Fundamental a leitura, o estudo do livro dos médiuns. Porque, é um divisor de águas, eu digo sempre que é um divisor de águas. Foi o segundo livro que Kardec compilou. Então, o primeiro livro, que foi esse aqui, que nós estudamos já lá desde 2020, esse primeiro livro, ele vem nos explicando a nossa essência. Ele vem nos explicando como tudo acontece aqui conosco. E aí, ele nos deixa o segundo livro, que foi o livro dos médiuns. Ali ele vem e desmistifica muita coisa que nos ensinando a nos comportar. Médio, até porque
todos nós somos médios, não somos? Num grau maior ou menor. Maior ou menor, todos somos médios. E ali, no livro dos médios, ele vem nos ensinando o comportamento, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Kardec faz muita questão de mostrar para a gente que o engodo... Muito simbolismo, ele pode que nós já nos ouvimos, influenciar. né, Célia? Que a gente passa a entender exatamente que aquilo não é necessário, que aquilo não funciona daquela forma. Ou seja, é de fundamental importância o estudo do livro dos médios para aqueles trabalhadores, né, de casas espíritas e tudo mais, ou todos nós. Porque vai desmistificar muitas teorias que nós tínhamos como sendo verdadeiras, únicas. E Kardec, então, ele vai mostrar para nós que a coisa não é exatamente assim como a gente estava pensando. É um livro educativo. Educativo, né? Como todos os livros, todos né, eles. das obras de Kardec, né? Mas esse, ele é dirigido, voltado para os médios. É o livro dos médios, né? Ali está todo o ensinamento que nós precisamos para compreender, a gente compreender os fenômenos, porque muitos de nós ainda procuramos as casas espíritas pelos fenômenos. Pelos fenômenos. E ele nos traz a importância, a necessidade de nós fazermos esse entendimento, essa diferenciação do fenômeno para a essência do Espiritismo, a essência da vida futura, assim como veio trazer Jesus para nós. Resumindo isso tudo, nós só temos um caminho: estudar, estudar ou estudar. Por quê, né, Célia? Porque nós vamos entender a nossa verdadeira essência. Esse é que é o objetivo. O objetivo do estudo, do Espiritismo, é que a gente entenda a nossa essência. E uma vez a gente tendo entendido essa essência, a gente para de sofrer, a gente para de reclamar, a gente para uma série de situações que a gente vinha, de comportamento que nós tínhamos. Porque a gente sabe agora abalizar um pouco o movimento da vida, o que Deus, o nosso Pai, quer de nós. O que Ele quer de nós? Ele não quer que a gente sofra, não quer. Mas Ele sabe que a gente precisa aprender, porque a dor é pedagógica. Ela nos ensina. Então, é necessário passar por determinadas dificuldades, porque só assim nós vamos aprender. Nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. E após a prece, antes do início propriamente dito do nosso estudo de hoje, da questão 924, nós vamos falar um pouquinho sobre o dia de finados que aconteceu agora no dia 2, né? Há 2 dias atrás, nós lembramos os nossos entes queridos que já um partiram. Dia comemorativo deles. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre, sempre a Deus, nosso Pai. Agradecendo, Mestre Jesus, por todo esse carinho, por toda essa proteção que recebemos de Ti, desses irmãos que te ajudam na condução dessa humanidade de volta ao nosso Pai. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando esse livro, estudando essa doutrina que tu nos disse que nos enviaria, essa doutrina consoladora, que tanto nos educa, que tanto nos ensina, que abre os nossos olhares, os nossos ouvidos, para todas essas manifestações realmente verdadeiras
que nos ensina que precisamos desenvolver a manifestação desses sentimentos nobres, que precisamos vencer os nossos vícios. Agradecemos, Mestre, agradecemos, amigos espirituais, aos nossos mentores, por toda essa proteção, por todo esse amparo que recebemos. E pedimos, Mestre, que sejamos sempre, nos ajude a ser sempre merecedores de poder rogar, pedir toda essa proteção. Graças a Deus. Então, a nossa reflexão para a semana, ela nos diz o seguinte: ainda que seu passado tenha marcas, seu futuro está intacto. Por isso ele é futuro, né? Faça boas escolhas. Então, essas marcas são todas aquelas atividades, todas as falas, todos os sentimentos que nós tivemos e não deveríamos ter, fizemos e não deveríamos ter feito. São essas marcas. Porque nada fica intacto. Só o futuro. O futuro ainda não aconteceu. Nós estamos semeando para colher. Então, ele ainda não aconteceu. Por isso ele é futuro. Porque se fosse presente, estaria no momento, acontecendo agora. Então, o que nós fizemos está feito, não tem jeito. Mas o futuro é intacto. As escolhas que eu vou tomar daqui para frente é que vão fazer ou não essas marcas dolorosas ou satisfatórias ou benéficas. Chico falou para a gente, né, que a gente não pode mudar o passado. A gente não pode apagar essas marcas. Fizemos essas marcas. Mas nós podemos escrever um novo fim. No final. Estava aqui pensando exatamente nessa colocação, né, Célia? Ainda que seu passado tenha marcas, seu futuro está intacto. Isso eu estava pensando assim, né? Nós que trabalhamos com terapia, a gente sabe que o quanto o passado influencia no comportamento do adulto ou da pessoa. Né? Mas aí, Nivaldo, não entra esse sentimento muito forte chamado culpa? Com certeza. Com certeza. E aí, qual é o trabalho do terapeuta? É fazer com que a pessoa ressignifique esse passado. Porque ela não vai poder mudar. Não vai mudar. Ela não vai poder mudar o passado. Ninguém vai conseguir mudar. E você convencer essa pessoa, sério, de que tudo aquilo que ela passou, o bullying, a agressão, o abandono, a violência, né? A violência, tudo aquilo que ela vivenciou na infância, na adolescência, ou até mesmo na vida adulta recente, ela não tem por que ficar com aquela dor para ela. Eu não tenho... Ela precisa se deslocar daquela posição. Eu não tenho, Nivaldo, como você tem, porque Nivaldo é psicoterapeuta, eu não tenho essa formação, mas eu costumo muito perguntar, conversando sobre essa problemática passada, eu costumo muito perguntar, tá bom, você fica remoendo aquilo, modifica lá atrás, você deixou de fazer lá atrás? Não. E aí, Célia, você está falando aí dois pontos importantes. Aquelas pessoas que conseguem fazer esse questionamento que você faz e se desligar do que aconteceu, essas pessoas não precisam de terapia e vão embora. Conseguem seguir a sua vida. Uma grande parte consegue fazer isso.
Mas tem outras, Célia, que ficam presas ali, amarradas àquele sofrimento e não consegue. Então aí entra as técnicas, né, terapêuticas para que faça com que a pessoa aprenda. Desmanche nós. Aqueles nós. Exatamente isso. Mas é isso. É um raciocínio. Em essência, é você deixar esse passado para lá. Claro. Você não vai poder mudar. Mas você pode fazer a tua vida a partir de agora perfeita. Você pode... Olha, eu sofri bullying, eu passei por tudo isso. Tudo bem, mas agora eu tenho uma vida perfeita. Agora eu já entendo isso. Então agora eu vou viver uma vida melhor. Eu não vou mais deixar que isso influencie a minha vida. Eu não vou mais ser triste porque eu vivenciei isso. Porque faltas gravíssimas nós cometemos. Não vou nem falar de encarnações passadas, porque nós temos, né, o véu do esquecimento. Mas atualmente, nessa encarnação, se nós pararmos para pensar, nós cometemos deslizes que nós temos até vergonha de mencionar, mas cometemos. Nós temos vergonha até, Célia, de confessar para nós mesmos. Para nós mesmos. São aquelas verdades que a gente bota lá no inconsciente e esconde. Né? Mas cometemos. E aí eu vou ficar alimentando esse sentimento de culpa que derrota qualquer um. Uma hora a gente vai ter que trabalhar isso. Né? E acertar nossas contas conosco mesmo. Nós temos que acertar essas contas, e essas contas, aí trazendo para a doutrina, essas contas nós vamos acertar com quem? Vai ter um tribunal inquisidor para nós quando desencarnarmos? Não. O nosso tribunal é a nossa consciência. É ela que vai nos cobrar. É ela que vai fazer com que a gente tenha a necessidade de reencarnar para corrigir todas aquelas dúvidas que nós fizemos. Então, todos nós que estamos vivendo essa cobrança interminável de nós mesmos por coisas que fizemos lá atrás, vamos colocar isso na porta da nossa geladeira, na cabeceira da nossa cama, e vamos ler. Ainda que o meu passado tenha marcas, o meu futuro está intacto. Perfeitamente. Vamos reescrever o futuro. Isso aí nós podemos. Apagar o passado, não. Esse nós não podemos mais. Então vamos falar sobre finados, né? Tivemos há 2 dias atrás, né? O dia 2 de novembro, dia de finado, dia de nós homenagearmos os nossos entes queridos que já retornaram à pátria espiritual. E é cultura nossa visitarmos os cemitérios. E a doutrina espírita nos esclarece. Está aqui a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, para nos esclarecer como esse processo funciona. Nós falamos aqui sobre isso, né, Célia? Eu não lembro mais ou menos a data. Foi em 12/9/22. Em setembro de 22, nós falamos sobre... Vocês podem, quem tiver o livro dos Espíritos, pode ver a comemoração dos mortos, os funerais, na questão 320. E Kardec vem nos dizendo, a nossa ida... O Kardec e a espiritualidade vem nos esclarecendo. A nossa ida ao cemitério é relevante, não é relevante para os nossos amores? Ele vem nos dizendo isso. Então, na questão 320, Kardec pergunta, sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra. Então, a gente lembrar dos nossos amores, das pessoas, dos irmãos que nos foram caros aqui, quando encarnado, sensibiliza eles no dia de finados.
sensibiliza em qualquer momento, em qualquer dia. Nós estamos conectados, né, Célia? Pelos Estamos. nossos pensamentos. A partida desse ente querido, nós só não temos mais a matéria Corpo físico. para pegarmos, para abraçarmos. Mas eles nos abraçam, nós podemos abraçar a todos eles. Nosso pensamento. A gente pode fazer isso tudo. Então, sensibiliza a nossa lembrança, sensibiliza esses irmãos, sensibiliza. No dia de finados, hoje, amanhã, ontem, a nossa lembrança é tudo. O que eles nos dizem, o que Kardec traz para nós aí nessa questão, né, Célia, é que nesse dia de finados, a lembrança é muito maior, porque também daqui da Terra é emanado essa quantidade de pensamentos das pessoas, muitas das vezes, que dedicam maior parte do tempo a lembrar deles. Então, há essa interação com muito mais frequência ou com muito mais intensidade. Porque no dia de finados, nós daqui, todos, até aqueles que normalmente não lembram dos seus entes queridos, vão lembrar. E evidentemente que da contraparte deles também vai acontecer essa interação. E olha aqui que a espiritualidade responde quando Kardec formula essa pergunta, se sensibiliza esses espíritos à lembrança. Aí a espiritualidade diz assim, se são felizes, se esses amores no mundo espiritual já são felizes, o fato de nós lembrarmos deles lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, se estão sofrendo no mundo espiritual, serve de lenitivo, ameniza esse sofrimento. Então, como é um bálsamo. Né, como é importante aqui da Terra nós lembrarmos dos nossos entes queridos e até fazer uma prece para eles. Serve, como eles nos dizem aqui, de lenitivo para aqueles espíritos. Aqueles que já são felizes vão ficar mais felizes ainda. E aqueles que estão ainda resgatando a sua condição, vai ser um lenitivo, vai ser uma ajuda para que ele antecipe, para que ele aumente, para que ele consiga reverter o quadro que ele se encontra lá numa situação de felicidade. E Kardec formula uma série de perguntas que servem de esclarecimento para todos nós. Quem tem o livro, volta lá na questão 320, apesar de já ter passado... Relembrar, né? Mas fica como ensinamento... Vai, leem da 320 até a 300. Leiam a partida 320. Quer dizer, vocês vai até a 329. Então, vale a pena recordar esses ensinamentos que Kardec traz para nós sobre essa partida, essa comemoração dos entes queridos no dia de finados. Especificamente no dia de finados. Vale a pena a gente recordar, até porque, Célia, aí ele traz para nós, tradição nossa, né, de irmos ao cemitério. E aí Kardec, em uma das perguntas, ele questiona se os espíritos estão lá. E aí eles nos respondem que eles vão para lá, para o cemitério, eles não estão lá. Mas eles vão, por quê? Porque por causa do nosso pensamento. Nós vamos para lá, então eles vão para lá para nos encontrar. Mas que a prece feita em casa teria o mesmo valor do que a prece feita, a
na presença do seu túmulo. Mas é o que eu falei, Nivaldo. Hoje, amanhã, depois de amanhã, a qualquer momento que a gente lembre deles, vai causar esse lenitivo ou esse aumento de felicidade. E a gente ainda tem essa necessidade, muitas das vezes, de visitar o túmulo do nosso ente querido. Eles não estão mais lá. A gente precisa entender isso, né, Célia? Eles até podem ir para lá, porque nós vamos para lá, eles vão para nos encontrar. Mas eles não estão mais lá. Eles estão em colônias espirituais, nas quais eles estão tocando a sua vida. Eles estão ressignificando tudo aquilo, aprendendo, estudando, trabalhando e se preparando para um novo mergulho na carne. A vida continua sempre. A vida continua sempre. Lá ou aqui, a vida continua. Quem tiver o livro, a partir da questão 320, vai até 329. Quem não tiver o livro e quiser rever essas questões, o programa foi ao ar no dia 12, acho que foi no dia 12, que até então, Nivaldo, eu não gravava o ar. Quando ia ao ar, você grava desde o início. Você coloca desde o início. Aqui eu não coloquei. Eu sei que foi no dia 12. No dia 12/9, a 320. A gente vai ver agora. Isso foi nosso programa 67, foi ao ar no dia 4 de dezembro. Então, 4 de dezembro. De 22. Né? E ele foi gravado, então, no dia 12. Perfeitamente. 4 de dezembro. Então, aí é só ir lá. E voltar. Vale a pena para a gente recordar, né, e perceber, reestudar essas informações, porque ela vai nos dando, né, Célia, exatamente esse entendimento. Nós não precisamos mais, no dia de finados, ir ao cemitério. Nós podemos, dentro da nossa casa, fazermos uma prece para eles. Reunir a família, fazer uma prece, uma homenagem. Mas isso que Nivaldo está falando, nós precisamos aguçar muito o nosso olhar para isso, porque essa nossa ideia. Eu tinha, porque já retornou à pátria espiritual, eu tinha minha mãe, que eu amo, que ela fazia questão de ir ao cemitério, mesmo eu sabendo, que nada mais ali se encontrava. Para ela era importante, então eu acompanhava. Então, esse respeito nós temos que ter. Não adianta ficarmos entrando em choque porque o nosso pai, a nossa tia quer ir e não, lá não tem mais nada. Não adianta, nós precisamos respeitar. Exatamente o que eu ia dizer, é respeitar o momento de cada um, o entendimento de cada um. Aquelas pessoas que ainda querem, vamos permitir que ela vá. Mas nós que já temos essa compreensão, esse entendimento, sabemos que o espírito não se encontra mais lá, não temos mais a necessidade de ir. Mas vamos respeitar. Respeitar sempre. Todos aqueles que queiram ir. Tá? Nós estamos, né, Célia, na questão 924. Estamos chegando ao final, hein, do nosso livro. Estamos falando sobre penas e gozos terrestres. Nós vimos que dentro desse capítulo, nós falamos na felicidade e infelicidades relativas. E Kardec a primeira pergunta que ele faz desse tema é que se o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa. Será que nós podemos gozar de uma felicidade completa na Terra? E a gente sabe que não. Por quê? Eles nos explicam que nós estamos no mundo de prova e expiações. Nós recém saímos do mundo primitivo. Estamos a caminho do mundo de regeneração, que ainda não é um mundo completamente feliz. Então, aqui na Terra, nós não temos essa felicidade
completa. Não temos. Tanto que o título o subtítulo do capítulo é Felicidade e Infelicidade Relativa. Assim como não existe a felicidade completa, também a infelicidade completa Também não existe. É e relativo. eles nos dizem, inclusive, que nós temos que buscar essa felicidade. Né? Aqui na resposta da questão 920, eles nos dizem que, embora a gente não tenha essa felicidade completa, nós temos que procurar ser tão felizes o máximo que a gente possa na Terra. Não é porque Jesus falou a felicidade não é desse daqui, mundo, então eu vou viver na infelicidade. Não, eu vou tentar, eu vou buscar, eu vou me esforçar. Tentar não seria a palavra, né, Célia? Seria me esforçar para ser feliz. E como que eu posso fazer isso? Seguindo as leis naturais, seguindo as leis de Deus, seguindo tudo aquilo que está escrito na minha consciência. Então, eu vou começar a ser feliz, aceitando o que a vida vai me proporcionando, aceitando os reveses da vida, tendo esse entendimento de que tudo isso é pedagógico. Eu vou ser feliz, eu vou ter uma nova visão sobre o que eu estou passando na vida. E o meu estado, o meu entendimento de felicidade vai mudar. Né? E a questão anterior a que a gente está falando hoje, nós vamos começar hoje, Célia, o que é supérfluo para um não é para o outro. Ele faz essa colocação, né? E é importante a gente só dar uma pincelada sobre isso, porque ele nos traz, nessa questão anterior, aquela situação, Célia, daquela pessoa que sabe que tem uma condição extraordinariamente satisfatória financeira e perde a metade. Para ela, isso já se tornou um caos. Enquanto que para outra, 10% daquilo já estaria... E Kardec dá esse exemplo. A espiritualidade dá esse exemplo. Então, o que é supérfluo para um é o suficiente para o outro. É o necessário para o outro. Ou seja, o que é necessário para mim, para o outro é insignificante. Ele não conseguiria viver. É assim, né? E a gente precisa entender que o fundamental é a gente ter essa conceituação do que é necessário para a nossa subsistência, para a nossa vida. Necessário e suficiente para nós vivermos. Aqui no Livro dos Espíritos, eu não sei se é no Livro dos Espíritos ou no Evangelho dito por Lázaro, eu não sei. Mas que se o homem cedesse o que é supérfluo é uma coisa que nós temos e que não precisamos, não nos faz falta. Isso é supérfluo para mim. Se eu cedo o que é supérfluo para mim, não tinha fome no mundo. No mundo, é verdade. Mas a gente quer o supérfluo, do supérfluo, do supérfluo. E nós falamos no capítulo anterior, né, Célia, do egoísmo. Do egoísmo. Né? Então, é a prática o trabalho em cima dessa questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que vai nos proporcionar chegar nessa posição que você falou, Célia. E aí, Nivaldo, explica, vamos entender por que a felicidade não é desse mundo. Porque eu quero acumular muito mais do que eu preciso, falta para o outro. Falta para o meu irmão. Falta para o outro. E eu sei que falta. O pior de tudo é que vezes, nós sabemos que falta. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade não nos deixa ver. É por isso que a felicidade não é desse mundo. Nós vamos ter uma felicidade relativa. Mas, Célia, o que nos motiva a estarmos aí nesse caminho é que a gente sabe, nós já sabemos que existem mundos felizes. Tem. E a lei do progresso é uma lei de Deus, querendo ou não querendo, lutando contra... Nós vamos chegar lá. Mais rápido ou não, vai depender de cada um de nós. Cada um de nós, exatamente. Então, vamos fazer a nossa parte para que a gente possa realmente viver nesse mundo feliz. Na questão 924,
Kardec pergunta: há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justos. Terá ele algum meio de preservar deles? Então, males que acontecem. São aqueles que não tem jeito. Eu, por mais que eu faça, eu estou aqui no mundo de prova e expiação, a gente tem que entender isso, e vão nos acontecer alguns reveses que independem da minha ação, independe de mim. Como é que a espiritualidade vê isso e o que eles nos falam sobre isso? Deve, então, resignar-se e passar por eles sem murmurar. Então, quando acontecer aqueles reveses, que não foi motivado, a princípio, por uma ação minha atual, eu preciso me resignar e passar por eles sem reclamar. Se quiser progredir. Porém, ele sempre aure uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando faz o que é preciso para obtê-lo. Então, se acontece esse revés, que eu, a princípio, não busquei na minha vida, eu preciso me concentrar, entender que tudo tem um fim útil, tudo tem, é o que a gente sempre fala aqui, né, Célia? Tudo que nos acontece tem uma finalidade útil. Deus sempre nos traz uma dor com um fim pedagógico para nos ensinar algo. Então nós temos que passar sem murmurar, fazendo sempre aquela pergunta: o que eu preciso aprender com isso que eu estou passando? Se nós nos concentrarmos exatamente em cima disso, nos debruçarmos, nós vamos entender que algo isso veio para nos ensinar. E a nossa pergunta, Nivaldo, vai ter que mudar. Não é para quê? Não é por quê? Não é para quê, não. Não é por que isso está acontecendo comigo. É para quê? Não é por quê, é para quê? O que eu tenho que tirar daí? O que eu tenho que aprender com essa situação? Qual é o entendimento, Célia? E veja a importância da gente passar sem reclamar. E a gente reclama de tudo. Não é verdade? Infelizmente, a gente reclama de tudo. E se nós formos parar para pensar na palavra reclamar... É fundamental, vamos falar isso. Né? Tornar a fazer. E clamar. A gente clama que aconteça de novo. Exatamente. Reclamar. A gente está pedindo para que aquele clamor... Dando força ao reclame. Então, nós estamos... Quando a gente reclama de algo, nós estamos intensificando. Então, vamos agradecer. Vamos agradecer. Toda vez que Paulo falava. A tudo dai graça. Né? A tudo dai graça. Eu digo sempre, né, Célia, se a gente passa por uma situação em que a gente precisa comer lá aquele arrozinho com feijão e um ovo, se nós agradecermos, no dia seguinte vai vir melhor. Se nós reclamarmos, talvez falte aquele feijãozinho com arroz e o ovo. Então, vamos agradecer. Por tudo dai graça, como disse o apóstolo Paulo. Né? Aqui nessa questão, a espiritualidade usa essa palavrinha que a gente esquece. Resignar-se. É resignação. A gente precisa ter essa palavra em nossas vidas. Então, eu me acomodo? Não, é porque eu tenho que me resignar, porque é assim mesmo. Não. Eu vou fazer, eu vou continuar lutando. Mas lutando para superar aquilo. Não blasfemando, não me revoltando. Essa resignação a gente precisa ter em tudo. E aí eu volto, né, só a primeira pergunta sobre essa questão, né, na 920, que os Espíritos nos dizem assim, ó, visto que a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas depende de suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então nós temos que buscar essa felicidade.
Temos que buscar. Temos que buscar. Sempre, não vamos nos resignar a esse ponto de dizer, eu estou conformado, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A ciência está aí nos provando que nós temos que melhorar. Né? Muitas das pessoas, Célia, eu estou doente, é porque Deus quer que eu esteja doente. Não, Deus me deu a doença, mas Deus também proporcionou a ciência, capacitou aos homens para me curar. Então eu vou buscar essa ajuda. Eu vou buscar. Vou fazer tudo o que eu possa para ser feliz. É o que eles nos dizem. Diante de uma impossibilidade, não vamos reclamar. Vamos aceitar de bom grado. Aí vamos para a questão 925. Porque é uma outra questão que Kardec coloca para a espiritualidade que nós nos indagamos com muita frequência. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecidos? À nossa vista, né? Há certos homens que, no nosso modo de ver, de entender, né? Não merece, mas ele não merece mesmo. Por que favorece Deus o dom da riqueza? E a espiritualidade nos esclarece. Isso significa um favor aos olhos do que apenas veem o presente. É um favor. Mas aos nossos olhos. A gente vê dessa forma, né? Tá? Porque a gente só vê agora, o agora. A gente não pensa no futuro. Mas não é no futuro aqui na Terra, aqui encarnados. É o futuro. Mas, quando tem esse mas, porém, todavia, aí, né? contudo, mas, fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. A gente não entende assim, né? A gente não entende assim. Mas por que a riqueza é uma prova mais perigosa do que a miséria? Porque a riqueza vai nos proporcionar maiores erros, maiores descaminhos. Né? Dentro da miséria, eu estou ali contido. Mas a riqueza não, a riqueza vai me possibilitar. A riqueza vai me possibilitar os desvanios aí da vida, né? Os excessos que a vida proporciona. A material. Riqueza me dá, a riqueza ilusoriamente, ela me dá o poder de tudo. A riqueza nos proporciona o poder de ter qual a nossa preocupação tem que ser de ser. E a riqueza nos dá o poder de ter. E ter tudo. Tanto bens materiais como posse de irmãos. Então, daí ela ser muito mais perigosa. Do que a miséria. Isso do ponto de vista, né, Célia, da nossa visão, porque entendendo que essa nossa vida aqui é uma vida passageira. Nós vamos ter, a nossa vida definitiva e real é a vida espiritual, que nada disso eu vou levar. Então, por isso é que a riqueza é uma prova muito mais difícil, porque ela nos possibilita essa possibilidade do erro muito maior do que a miséria. E aí Kardec, a espiritualidade nos manda aí na 814. Né? E aí tem a lei de igualdade.
Nós estudamos já essa 914, nós estudamos isso há pouco tempo. recentemente. No dia... Pouco tempo, 1 do 1. 1 do 1. Agora em janeiro, né? Agora em janeiro. Nós falamos sobre isso. E tem como subtítulo As Provas de Riqueza e de Miséria. Mais um retorno que vocês podem fazer na 814. A gente volta a essa questão semana que vem, porque Sim, nosso tempo não, literalmente acabou. Não é que está acabando, não. Acabou. Então, Célia, vamos retornar a essa nota da 814, né? Para que a gente possa concluir essa questão. E nós vamos ficar por aqui nessa segunda-feira, desejando a todos vocês uma semana de muita paz, muito entendimento, muita compreensão e muito estudo. Muito estudo também da doutrina espírita para que a gente possa juntos caminhar e chegarmos nesse mundo de regeneração com mais velocidade, com mais robustez em nossos corações. E então vamos agradecer a Deus essa semana, esse dia, esse estudo, pedir que Ele possa nos iluminar, nos proteger. Jesus, nosso irmão, Maria, nossa mãe, esteja sempre conosco. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.